Olá, Tudo bem? muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o Obrigada. convite. Eu que agradeço. O Júlio comentou, né? Eu falei, Júlio, comenta com a Michelle que eu acho que eu vou ser muito contestador, porque a minha crença é que tem que acelerar até o fim. Ele me falou e depois eu entrei no teu perfil, enfim, olhei as coisas que você falou, mas acho que tem um começo de conversa interessante, Bruno, porque eu acho que a história do Desacelera, né, é uma grande provocação, porque na verdade, né, na minha pesquisa acadêmica e na minha trajetória à frente do Desacelera, o que eu venho constatando é que a velocidade virou uma questão cultural. Então, o desacelerar, ele não é sobre ser devagar e todo mundo ter que parar e ser obrigado e a gente ser contra a velocidade, né? É a gente entender em que momentos a velocidade faz sentido e em que momentos ela não faz sentido, mas a gente está correndo porque a gente está no automático. E aí é esse automatismo que vem adoecendo as pessoas. E aí, né, claro, eu tenho um monte de amigos que me falam isso que você diz, né? Do tipo, cara, tudo que eu conquistei correndo, eu gosto de correr. Isso não quer dizer que eu estou errado, né? E de modo algum, né? As pessoas que correm estão erradas. O desacelerar tem a ver com a gente recobrar os sentidos e entender que o nosso corpo não é uma máquina, a gente entender que cada pessoa tem seu ritmo e que às vezes quando a gente acelera coletivamente, a gente meio que sincroniza os ritmos e aí vira violência, né? E tem uma coisa da gente desacelerar como sociedade, porque aí tem a ver com o cuidado com o planeta e com as questões que a gente sabe que a gente chegou num limite planetário, né? Então eu acho que tem muitas vertentes para a gente conversar para a gente mergulhar um pouco nesse ponto de vista, que à primeira vista, no primeiro entendimento, pode parecer que a gente está falando de ser devagar, inclusive o movimento internacional chama movimento slow, né? E aí a tradução mais óbvia para o português é devagar, não é desacelerar. E eu traduzi para desacelerar justamente porque não é sobre ser lento, né? É sobre a gente olhar para esse mundo que está no automático, que está no ininterrupto, que está no anestesiado, e a gente se desanestesiar para recobrar a consciência e viver com mais equilíbrio. Tá, mas vamos começar do começo. Como Vamos. que a gente pode interpretar isso? Na verdade, eu tenho tantas perguntas, eu queria entender da onde surgiu, como é que você levantou essa bandeira, como é que surgiu esse trabalho, e quero entender porque a primeira percepção que gera o tema é um questionamento de reflexão se a gente não vive de uma forma não saudável, o que eu acho que é positivo. Então, então eu fiz uma pergunta, fiz uma colocação, e do outro lado, qual que é o aspecto conflitante aí, assim, que gera a primeira percepção é que gera conflito? É que para que a gente... Nem todo mundo é assim. E eu vou falar vou fazer um comentário aqui muito voltado para esse universo capitalista. No Brasil, infelizmente, se você não quiser passar perrengue, você tem que dar muito certo. Porque senão você vai passar perrengue. Porque se você não ganha muito bem, você não tem acesso a muitas coisas. Se nós fôssemos suíços, suecos, finlandeses, a gente poderia ter uma vida comum, talvez eu poderia ser entregador da Domino's Pizza e eu teria uma vida muito digna. Mas no Brasil não tem essa realidade. E aí, sendo assim, as pessoas têm que dar duro. E muitas delas são criadas para vencer na vida e dar duro. E aí o dar duro não significa que você tem que viver acelerado o resto da vida. Mas implicitamente existe um reconhecimento ali de que alguns anos você vai andar no limite e você vai se exigir, porque é muito difícil você prosperar num universo tão competitivo sem você se esforçar muito. Então eu queria te dar esses ingredientes aí para você começar a trabalhar. Quantos dias de live a gente tem? É um mundo, é amplo, né? Eu sei que é amplo. Acho que só
assim, das palavras-chave que você me trouxe nessa abertura, eu já anotei aqui, dava pra gente falar durante 3 horas, mas eu vou tentar falar resumidamente, assim, como um disparador e pra gente continuar a conversa, e você vai conversando comigo, porque eu adoro falar, então eu desando falar, tá? Sou Tá. bem professora nesse sentido, se deixar eu vou falando o tempo todo. E você me pergunta originalmente de onde surgiu, né? Eu era muito 24/7, Bruno. Eu era uma pessoa que trabalhava, estudava, tinha o meu ativismo, o meu voluntariado, trabalhava ainda mais e sempre fui uma pessoa, até hoje, meus amigos mais próximos, eles me provocam, porque o Desacelera é um projeto biográfico nesse sentido, né? Tem a ver com uma busca pessoal minha por desaceleração. E aí, como eu sou jornalista, pesquisadora, professora, a hora que eu fui buscar isso para mim, eu falei, bom, deve ter mais gente querendo viver isso também. Então, deixa eu contar, compartilhar a minha pesquisa, a minha história e as minhas descobertas, aproveitar o potencial da internet para isso, porque pode ter mais gente querendo viver coisas parecidas, né? E aí, acho que tudo começa quando eu começo a querer engravidar do meu primeiro filho. Quando o Miguel chega, ele chega junto com uma revisão, assim, das questões de tempo, trabalho e dinheiro para mim, né? Acho que tinha muito a ver com a minha vontade de ter mais tempo para ele. E a conta não fechava, né? Porque quando a gente quer ter tempo para uma coisa que não é o trabalho, a gente deixa de produzir na visão desse mundo, né? Então, assim, a maternidade é um trabalho invisível, não remunerado e não reconhecido. Então, eu estava produzindo, nesse sentido, né, de produzindo um trabalho de cuidado, mas eu não estava sendo remunerada para isso. Então, a gente precisa se sacrificar desse ponto de vista que você coloca para poder viver mais tempo com o filho. E na época eu criei um projeto sobre isso, sobre mães empreendedoras, e foi quando eu comecei a minha pesquisa sobre tempo, trabalho, dinheiro, né? 5 anos depois, quando meu segundo filho chegou, o Francisco, aí eu aprofundei mais essa pesquisa, me aproximei do movimento Slow, e foi aí que eu criei o Desacelera São Paulo, que eu considero um braço do movimento Slow no Brasil e em São Paulo, né? Eu não sou daqui, eu nasci em Recife, então eu digo que não poderia ter sido um paulistano para criar esse projeto, porque as pessoas não estranham absolutamente nada do ritmo da cidade, mas sempre foi muito estranho para mim, e especialmente quando eu fiz esse movimento. E eu criei o Desacelera São Paulo como um guia, ingênua, né? Assim, tipo, vou criar um guia para as pessoas desacelerarem na cidade. E com o tempo eu fui vendo que o guia não adiantava muito, sabe? Porque as pessoas não conseguiam desacelerar numa cidade que tem o ritmo que a gente sabe que São Paulo tem. E aí eu comecei a pesquisar, então, o que eu chamo de componente cultural da aceleração, né? O que eu chamo de cultura da velocidade. E foi aí que no meu pós-doutorado eu desenvolvi uma pesquisa sobre comunicação e aceleração social do tempo. A minha pesquisa é sobre tecnologia e velocidade, por isso que a gente vai falar de direito à desconexão, né? Que é um desafio. Mas eu cheguei nessa história de fundar um instituto para democratizar a saúde mental, o bem-estar e o cuidado, porque eu fui percebendo ao longo desses 8 anos que isso que você traz, né? As pessoas são, de alguma forma, socializadas nesse entendimento de que elas têm que vencer na vida. No Brasil, isso quer dizer que você tem que se dar bem profissionalmente, ganhar dinheiro para garantir minimamente algumas coisas que são direitos, né? E aí eu acho que tem caminhos, né? Então eu escolhi, por exemplo, um caminho de usar uma parte do meu privilégio para brigar para que isso seja um direito para todo mundo, né? E tem pessoas que genuinamente optam por fazer seu corre e ganhar o seu dinheiro e ter sucesso nessa concepção de sucesso que você traz. E, eventualmente, eu tenho grandes amigos que fizeram essa caminhada depois de 45, 50, um pouco mais anos, né, de tempo, de dedicação insana. Eles falam, agora eu vou um pouco mais devagar, eu vou desacelerar como uma escolha. Só que o meu ponto desacelerar é uma escolha para quem? Num país tão desigual como o nosso. E aí eu acho que a gente vai fazendo as boas perguntas sobre isso que você traz, sobre prosperidade, sobre competição, sobre a gente conseguir acessar as coisas quando a gente tem sucesso profissional e financeiro, e não quando a gente tem direito a elas, né? Então, acho que a gente
a partir dessas constatações, a gente tem caminhos possíveis diferentes, mas o caminho que eu escolhi foi olhar para isso e falar, bom, então, além da minha escolha individual, eu quero, né, fazer uma pesquisa sobre isso, né, produzir ciência sobre isso, divulgar essa ciência, divulgar essa pesquisa, porque eu quero transformar a realidade desse mundo e das pessoas para que todo mundo possa ter, digamos assim, o direito a desacelerar, né, entendendo isso como uma coisa que não pode ser um privilégio ou uma escolha para poucos. E eu sei que não é uma coisa simples, que parece um papo assim de gente sonhadora demais, né? Muito utópico. Mas é um pouco o que me move à frente do Instituto, assim. Mas então, pelo que você falou, respondeu, mas algumas dúvidas ainda persistem. Pelo que você falou, então, antes da sua primeira gravidez, você era nada desacelerada, era 4x7. Era pauleira, assim, abraçava tudo, muito ativa. E aí tudo bem, a maternidade, isso é uma enorme... A palavra talvez tenha que usar um filtro aí, é uma enorme justificativa, ou razão, ou motivo. Mas ainda assim não significa que você desacelera, significa só que você tem que encaixar mais coisa na sua vida, né? Eu diria que ser mãe é acelerar no máximo, né? Assim, ponteiro no vermelho, né? Porque dá muito trabalho. Na concepção de aceleração social do tempo do Hartmann Rosa, que é um dos autores que eu estudo na minha pesquisa, a maternidade é a aceleração total, porque a definição de aceleração dele é fazer mais coisas na mesma unidade de tempo. Então, assim, nas mesmas unidades de tempo você vira, né, completamente multitarefa. Então, mas é isso, né? A gente não pode achar que isso é natural, ou que essa é a única saída, né? Não deveria ser assim. Tá, mas aí qual que é a sua bandeira? A sua bandeira é que a gente tem que viver de forma mais devagar para viver melhor? A minha bandeira é: a gente precisa ser gente. E eu acho que a gente está vivendo no automático, no ininterrupto e anestesiados, e a gente não consegue nem mais reconhecer os sintomas dessa vida acelerada. Então, tem muita gente que chega para mim e relata que desacelerou porque chegou num limite e teve um burnout, ou perdeu alguém da família, ou viveu uma situação de quase morte, ou teve um ataque cardíaco, e aí só acordou, digamos assim, para o fato de que precisa desacelerar por conta de uma situação limite. E a minha defesa é: vamos desacelerar enquanto ainda não chegamos além do limite, individualmente e sistemicamente, porque o limite planetário, digamos assim, a gente sabe, agosto é o dia D do planeta Terra, né? A gente gasta todo o recurso do planeta que a gente teria para um ano em agosto, e cada vez mais esse dia chega mais perto do começo do ano. Tem projeções que dizem que em 2050 a gente vai precisar de 30 planetas se a gente continuar do jeito que a gente está, né, produzindo ininterruptamente, explorando os recursos naturais da forma como a gente faz. Então, a minha bandeira, a minha agenda é uma questão que diz respeito a gente percebeu que bem-estar, saúde mental e cuidado é uma questão importante, mas a gente ainda não acha que isso tem que ser acessível para todo mundo. E a gente precisa achar que isso é direito de todo mundo e que, portanto, se a gente promover isso, o planeta também vai desacelerar e poder se regenerar, na verdade, né? A gente tem usado bastante a palavra regeneração. E aí isso diz respeito a todo mundo, né? Não diz respeito só às pessoas que quase morreram e resolveram parar. Isso é um âmbito muito individual do pensamento. E a gente tem que pensar no individual, no interpessoal e no sistêmico, né? Se a gente quiser realmente cuidar. Tá, Então, a minha provocação é que essa história do desacelerar também é entendida como uma agenda muito do bem-estar individual, do autocuidado. E o autocuidado é apenas uma das dimensões desse cuidado mais geral, que vai do indivíduo até a questão sistêmica numa reação em cadeia, digamos assim, num efeito dominó. Tá, vamos, para a cabeça de um economista, tá difícil, mas vamos chegar lá. Mas é ótimo. Mas é ótimo porque assim, fica super à vontade para você me questionar e me conduzindo também. Mas então, assim, vamos deixar de lado
a parte de sustentabilidade, de ambiente, etc., porque, sem dúvida nenhuma, tem aspectos aí muito, muito claros de que não é sustentável algumas coisas da forma que elas estão seguindo. E, numa comparação, as pessoas também têm que viver de forma sustentável, né? No aspecto emocional, físico, enfim, saúde, etc. Mas no discurso de alguém que é empresário, investidor, economista, um cara que trabalha com negócios, eu acho que a minha visão é a seguinte: todo mundo precisa de dinheiro, porque a não ser até o cara que fala que quer viver numa cabana com um cacho de banana, mas ele vai precisar de um troquinho. Mas essa é a exceção da exceção. A maior parte das pessoas, elas querem liberdade, elas querem conforto. E para isso, precisa de dinheiro. Então não é uma questão de ser capitalista, não tem jeito. A não ser que você mude para a selva, vá morar com os índios, você vai precisar de dinheiro. E se você não morar na Suíça, ou seja, morar no Brasil, você vai precisar de mais dinheiro. Porque no Brasil, não é qualquer emprego que vai te dar acesso ao que eu poderia chamar de ideal, ou mínimo, ou confortável. Aí a gente não está aqui para também discutir sobre o que é o ideal, o que é o mínimo, né, o que é o confortável. Mas o fato é que a gente sabe que coisas que deveriam ser básicas, aqui em Nova York, eu falo com pessoas que têm empregos comuns. A pessoa tira férias, vai para a Europa, tranquilo, tem a casa dela, tem um carro com menos de 3 anos de uso. Pode não ser a Mercedes de $200 mil, mas é um carro bem bom, com até 3 anos de uso, venceu o leasing, ele troca. A pessoa tem uma vida, uma condição de vida muito, muito completa. Beleza. Então, se a gente tem, vamos dizer, essa necessidade, a analogia, a comparação que eu faço é o que precisa ser feito para chegar lá? Eu preciso dar duro, o mercado é competitivo, e aí tanto faz se eu sou um professor, se eu quero seguir para o mundo acadêmico, se eu sou um jornalista e quero trabalhar em uma mídia impressa, ou sei lá o quê, ou se eu estudei publicidade, ou se eu sou advogado, não importa a profissão, você vai ter que dar duro. E, inevitavelmente, dar duro significa muita dedicação e muito esforço. E aí eu não quero monopolizar a conversa, porque a gente está aqui para te escutar, e não para que eu fale, mas vamos dar uma pausa e vamos pegar essa mesma reflexão e falar no universo esportivo. Então vamos dizer que o seu filho, Michele, procura o Bruno e fala: eu quero ser um tenista. Claro que a explicação é muito mais longa, mas eu vou dizer, então tá, são 6 horas de quadra por dia, mais condicionamento físico, mais técnico e tático. Ou seja, no mínimo 10 horas por dia você vai se dedicar ao tênis. E quando você tiver com febre, você vem. Quando você tiver com frio, você vem. Quando você tiver com bolha na mão, você vem. Quando você não tiver afim, você vem. E qualquer outra coisa, você vem também. Quando seu cachorro morrer, você vem. Porque só assim que você vai ser melhor, e aí eu vou fazer uma comparação aqui, claro, uma brincadeira, só assim você vai ser melhor que o Federer. Não é o que você quer? É o preço. Ah, não, mas eu quero ser um super tenista com uma vida balanceada. Então você não vai ser um super tenista. E aí, por fim, então é isso que daí eu passo a bola para você, porque o que eu mais fico maluco é com pessoas que tem um estilo de vida, e eu não estou dizendo que tem certo e errado, eu respeito todo mundo, mas eu só estou dizendo que não se adequa ao meu, porque tem um monte de gente que fala assim, não, eu quero viver bem, mas eu não abro mão, minha vida é balanceada. Todas as pessoas que eu ouvi dizendo isso são fodidas. Eu adoro essa palavra em português, porque o fodido pode significar muito bom ou muito ruim. E eu sei que algumas pessoas podem achar indelicado, mas todas essas pessoas passam perrengue, dificuldade com coisas muito básicas. E todas essas pessoas têm uma característica de serem acomodadas, mais passivas, andarem numa outra velocidade. Então, quando você Mas eu não discordo de que a gente não tem como andar no limite todo o tempo, por meses e anos. A gente tem que
ter momentos de alta intensidade e ter momentos de descanso. E aí, de novo, é igual na musculação ou em qualquer outro esporte. Eu não vou levantar o máximo de peso por repetições infinitas. Eu vou lá, faço 10, ardeu, doeu, eu paro, eu descanso 1 minuto, eu faço de novo, e depois de repetidas séries, eu vou para casa e vou dormir. Mas enquanto eu treinei, eu dei tudo. Então, não sei se eu falei demais, mas meu medo é esse, é a mensagem de que para vencer você pode ir numa boa. Eu não conheço esse caminho. Então eu acho que ninguém conhece esse caminho, porque de fato a gente não explorou esse caminho ainda como humanidade. A gente tem explorado historicamente um caminho, que é esse caminho do crescimento, do desenvolvimento, do avanço, do progresso, né? Do tempo linear, que só vai para frente. Então, eu vi que você conversou há um tempo atrás com uma pessoa que trouxe elementos sobre a cultura africana, né? E as culturas africanas, as culturas afro-brasileiras, ameríndias, elas trazem outra concepção de tempo, que se a gente for aprender com eles, a gente certamente traçaria outro caminho como humanidade. Mas, de novo, vamos deixar o bem viver, que é a nossa alternativa sistêmica a esse modelo capitalista que a gente vive. Você pediu para deixar de lado, então eu vou só para esse aspecto do indivíduo. E eu gosto da comparação com o atleta de alta performance. Por quê? Porque ele é atleta de alta performance. Porque tem gente que escolhe ser atleta de fim de semana, tem gente que escolhe ser atleta que joga com os amigos, tem gente que escolhe ser um atleta mediano. Eu não quero ser o Federer, eu quero jogar tênis e jogar aqui os campeonatos regionais, enfim. É legítimo também, só que na nossa sociedade, nesse único jeito que a gente conhece de avançar, de se desenvolver, de crescer, a gente tem uma avenida que essa pessoa pode seguir. Inclusive, a gente acha... A gata invadiu a live. E a gente acha que essa pessoa que escolheu uma outra coisa, né? Ela não tem tanta vontade assim, ela não tem tanto entusiasmo assim. Então, isso também é uma construção que a gente tem sobre o lento. E você sabe que quando eu comecei o Desacelera, eu tinha que explicar para as pessoas que não era sobre ser devagar, porque eu sinto que no Brasil... Acho que em qualquer lugar, mas no Brasil especialmente, a gente tem preconceito. Imagina, o Brasil tinha uma lei, ainda tem, né? A lei da vadiagem, que é uma lei que criminaliza o não fazer nada, né? O ócio, a pessoa que não está produzindo, ela pode ser presa, né? Então, acho que tem um resquício cultural de a gente olhar para o descanso como uma coisa que não serve para nada, sendo que a gente precisa descansar, porque a gente é gente. Então, você entende as armadilhas nas quais a gente vai entrando, do ponto de vista individual? Quando a gente fala desacelerar, então, é uma escolha do indivíduo. E aí, esse indivíduo que não consegue ou não quer desacelerar, se acha falho, então eu estou falhando porque eu não consigo encaixar yoga, mindfulness, meditação na minha agenda, e estou correndo feito um filho da mãe, porque eu preciso ter sucesso, pagar meus boletos e tenho aqui meus BO para defender? Não, né? Agora, quando a gente joga toda essa responsabilidade nesse indivíduo, ele vai se sentir falho, ou o que eu tenho encontrado com mais frequência, ele vai se sentir culpado quando ele descansa, né? As pessoas sentirem culpa quando não estão fazendo nada, né? E aí, acho que a gente tem o preconceito com o lento, acho que é uma construção. Eu te falei que antes, né, de conhecer o movimento slow, a minha vida era um corre. Ela ainda é. As pessoas têm expectativa de que porque eu trabalho com isso, porque eu falo sobre isso, porque eu pesquiso isso, que a minha vida é super devagar. Gente, assim, as últimas 2 semanas, especialmente, depois você pergunta pra Ju, que produziu aqui a live pra gente. Eu confundi as datas. Falei pra ela, não era na quinta, não era na quarta. Ai, meu Deus... E aí, assim, fiz isso porque eu tô há 2 semanas, assim, enlouquecida, com uma série de compromissos, porque acho que tá sendo uma construção bonita essa história do Instituto Desacelera. Mas, quando eu percebi que eu tinha dito mais sims do que eu devia nessas 2 semanas, eu fiz assim na minha agenda, na semana seguinte, eu não vou aceitar nada, nada que me pedirem eu vou aceitar. Por quê? Porque eu começo a perceber
que isso deteriora a minha relação com os meus filhos, que eu não consigo nutrir as minhas amizades, que eu mal consigo falar com a minha mãe, que não mora perto de mim, então eu tenho que falar com ela, né, por telefone, fazendo chamada e tal. E eu não gosto disso, eu não me sinto bem assim, né? Então, a minha vida, ela não é lenta, mas se você me perguntar todas as coisas que eu fiz na semana passada, eu vou te falar, eu estava presente, atenta, consciente, exatamente no lugar onde eu estava. Eu não estava fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, eu não esqueci de mim para poder estar lá. Então, talvez eu abri mão de nadar 2, 3 vezes por semana, como eu gosto de fazer, mas eu tive outras coisas para compensar esse momento de autocuidado, o momento que eu tenho para mim, o momento que eu tenho para descansar minha mente. Então, agora, eu sou uma pessoa que pode escolher. Eu passo 2 semanas com uma agenda cheia e falo, não, agora eu vou descansar, eu quero estar com os meus filhos, eu quero passear, eu quero ver os meus amigos. Não é um lugar de privilégio? Então eu escolho desacelerar quando eu percebo que eu estou no meu limite físico. Meu corpo fica me dizendo. Eu tive até uma crise alérgica essa semana, porque eu senti que eu estava no meu limite. Legal, eu posso escolher. Mas todo mundo pode escolher? É essa pergunta que eu me faço, entende? Então, faz sentido a gente achar que o direito a descansar é uma escolha num mundo como o nosso? Ou a gente tem que batalhar para que todo mundo pudesse escolher, ou para que as relações de trabalho, para que os salários, para que as carreiras, elas fossem remuneradas justamente para que as pessoas pudessem ter a vida, por exemplo, como a que você me dá como exemplo de uma vida digna, que é essa vida que as pessoas têm aí, né, nos Estados Unidos. Então, a pessoa tem um trabalho simples, mas ela tem uma vida minimamente digna do ponto de vista aí pelo menos das questões materiais, né? Do acesso a bens materiais ou do acesso aos direitos ali. Porque, por exemplo, é sabido que o sistema de saúde nos Estados Unidos é diferente do daqui, e aqui ele é um sistema que a gente pode fazer a crítica que quiser, mas ele é um sistema de acesso público, e aí não. Então, as concepções também, né, do que é um mínimo ali de vida digna, também influenciam no que a gente acha que é saúde mental, bem-estar e cuidado dessas pessoas. Então, eu gosto da comparação com o atleta de alta performance, porque eu acho que ela envolve a história da escolha, sendo que a questão chave para mim não é todo mundo que pode escolher. E aí, como que a gente fecha essa equação no economista, o economista falando? Eu acho que todo mundo pode escolher. É que eu acho que tem seu preço. E eu vou além. Quando eu olho dados, e mesmo por experiência própria, as pessoas que... deixa eu tomar cuidado com o jeito que eu falo, porque senão eu posso ser profundamente criticado. Mas as pessoas que, não é que menos trabalham, mas que levam uma vida desacelerada, eu tenho essa crença muito claro que é uma questão de escolha, né? Você pode desacelerar, todo mundo pode. Não tem quem não possa, né? Não, pode mesmo, porque aí é isso, né? A gente está falando, não sei, depois você pode me contar também da tua bagagem, né? Eu contei um pouco da minha. Mas se eu falar, eu tenho uma moça que me ajuda em casa, ela vem alguns dias por semana. Se eu falar para essa moça, desacelera, dá uma respirada, acorda mais cedo para respirar, sendo que ela acorda 4 da manhã para pegar um ônibus, um trem e outro ônibus para chegar na minha casa, me ajudar, depois ela sai, pega esse mesmo ônibus, esse mesmo trem, esse mesmo outro ônibus, chega na casa dela, cuida da filha, faz o jantar da filha, às vezes faz o jantar, né, do marido, porque tem esse trabalho de cuidado aí, invisível, não remunerado e tal, e ela dorme 2 horas por dia. Como é que eu vou dizer para essa moça fazer uma escolha por desacelerar? Sabe? Da mesma forma como eu ou você podemos, talvez, fazer essa escolha. Entende? Mas esse lugar que eu digo que é um lugar privilegiado. É um debate aí complexo pelo seguinte. Claro que você deu um exemplo extremo, mas tem muita gente que vive exatamente dessa forma, né? As pessoas acordam muito cedo, pegam uma condução eterna que leva horas, precária, chegam no trabalho, trabalham o dia inteiro, voltam, o mesmo perrengue do transporte público e depois tem toda essa agenda de família, tem que lavar roupa, tem que cozinhar isso e aquilo e vai dormir tarde e acaba dormindo pouco.
Então, essa pessoa, naquele momento, ela não tem essa oportunidade, ou isso não está acessível. Mas aí cabe a ela, talvez, acelerar ainda mais, no sentido de tentar ser ainda mais produtiva, atender mais clientes, ou estudar, para que ela mude a situação de vida dela. E aí a gente volta naquele ponto que eu comentei, que num país com essas limitações e com essa exigência, inevitavelmente você passa por fases na vida que você vai ter que se exigir muito. Mas aí a comparação que eu acho que essa é a fórmula, assim, na minha humilde perspectiva, não tem jeito. Para você, como humanos, para a gente se desenvolver, a gente não tem que sofrer, a gente não tem que errar. Então, nessa outra vertente, a gente tem que acelerar. A gente vai ter momentos de muito desgaste. Agora, vamos fazer uma comparação. E eu, lógico, eu não conheço sua rotina, mas a sua vida, ou a vida de muitas mulheres ou homens, podem ser em algum grau muito semelhante. Talvez eles não peguem o mesmo transporte público, que é um desgaste físico, emocional horrível, mas eles talvez tenham uma agenda tão intensa, porque não está no transporte público, mas é um advogado que está lá escrevendo 400 petições, porque ele quer ser promovido. E depois ele também tem que cuidar do filho e também pode ter outras obrigações. Então, o que eu costumo falar para os meus seguidores, para as minhas equipes, é que a gente tem que se exigir. Tem momentos que, se a gente quer progressão, a gente tem que se exigir, né? Não vem com... no conforto não vem, né? Nada acontece. Eu concordo totalmente com você, mas eu acho que a minha ideia de desconforto, ela tem mais a ver com estar acordado, presente, consciente, equilibrado onde você está, do que exatamente com uma concepção de sacrifício ou doação mais do que o limite para chegar a um determinado resultado que é uma concepção de sucesso que a gente tem. Aí eu acho que tem divergência mesmo. Voltando para o exemplo das pessoas, né, que você diz, né, eu acho que essa pessoa teria que acelerar para conseguir um pouco mais de conforto, como você define. Tem uma discussão no universo da desaceleração que eu chamo de manejo consciente do tempo, mas que o mundo chama de gestão do tempo, que é essa ideia de que a gente pode alocar o nosso tempo para o que a gente bem entender e que aí é só uma questão da gente se organizar, que é um pouco a questão de fundo que está nessa defesa de que, bom, então basta a pessoa trabalhar mais para ela conseguir mais dinheiro, para ela conseguir mais o que ela quer, né? E aí eu te pergunto, do ponto de vista da alocação temporal, como que fica essa história? E eu acho que é ambivalente mesmo, porque assim, o advogado que tem não sei quantos mil processos, provavelmente a hora dele é um pouco mais cara do que a de um trabalhador doméstico, ou trabalhadora doméstica, né? Sim. Então assim, ele vai se dedicar menos quantidade de horas para ganhar o mesmo dinheiro, ou vai ganhar o mesmo dinheiro. Aquela pessoa, para ganhar o mesmo dinheiro que ele, vai ter que trabalhar muito mais horas. Então, para mim, essa conta da alocação temporal, como eu chamo, já não começa a fechar. Porque se essa mulher, trabalhadora doméstica, trabalha lá, né, 4 horas de deslocamento, mais algumas horas de trabalho, mais horas de deslocamento, mais cuida da família, onde vai caber, nas 24 horas, tempo para ela trabalhar mais? Já é uma pergunta que não fecha na conta. Esse advogado, como a hora dele é mais cara, ele pode dar um sprint, como você falou, né? Ele pode dar um sprint e depois fazer uma escolha por desacelerar. Então, de novo, a gente volta para essa roda viva, que, assim, no argumento da escolha, eu acho que quando a gente vive, né, num lugar tão desigual como o nosso, a gente tem que entender que tem alguns marcadores, né? E aí são os marcadores sociais de desigualdade, é gênero, é raça, é classe social, é região, né? É regionalidade, que vão incidir na experiência de tempo da pessoa.
E na equação, tempo, trabalho, dinheiro também, né? Então, se a gente não leva isso em conta, ainda que essa narrativa do se dedique mais, né, e tal, ela seja plausível para a maior parte das pessoas. Mas do ponto de vista da conta da alocação do tempo, você acha que ela fecha? Perguntando de Não, volta para você. não, certamente não fecha, vai ser impossível. O personagem que a gente desenhou, nem se o dia dela tivesse 50 horas e ela não dormisse, ela não vai conseguir gerar o mesmo valor que um advogado. E aí, do ponto de vista econômico, a gente volta às bases, qual é a base? Conhecimento e educação. E sem conhecimento, sem educação, você gera uma massa, né, de pessoas que não conseguem ser produtivas do ponto de vista econômico e você causa desequilíbrio. E mais pessoas educadas vão gerar e produzir mais riqueza e vão remunerar melhor uma quantidade da população que ainda assim não consiga tamanha prosperidade. Então, é um assunto muito complexo, mas, assim, entrar numa avaliação social, econômica, embora eu acho super prazeroso, eu acho que a gente acaba não conseguindo deixar uma mensagem, né? Porque quando o Júlio trouxe a pauta, eu achei super interessante e sedutora, porque eu falei, eu acho que tem que... porque a primeira reação que eu tive, porque eu tenho uma pessoa muito próxima que me acha um louco. E acha que os meus valores, que eu só trabalho, acha que eu vivo amarrado com uma corrente na sala do meu escritório. E no fundo, eu trabalho muito porque eu curto, porque eu gosto, porque tem objetivos, tem realizações associadas a isso. E não é pela grana. E essa pessoa, ela defende isso. Não, a vida tem que ser equilibrada. Mas eu falo, mas eu não deixo de comer, eu não deixo de namorar, eu não deixo de fazer meus esportes. Eu não deixo de ler. Não tem nada que eu queira fazer que eu deixe de fazer. Mas eu sou super ativo. E às vezes até mesmo eu fico parado às vezes no sofá olhando para o teto. Mas porque aquilo para mim está sendo um momento produtivo, que acaba sendo uma espécie de descanso ou não, eu acho que é muito particular. Às vezes a pessoa pode descansar. O meu descanso ontem foi pedalar loucamente até quase o coração sair pela boca. Eu estava... mentalmente foi uma higiene, porque não tem como você estar no limite, o batimento no ápice, você tendo que controlar a respiração para você não hiperventilar, aquilo impede que eu pense em qualquer outra coisa. Então é uma higiene mental. Então foi uma higiene mental, eu descansei. E logo depois que eu cheguei do treino, uma outra pessoa que não tinha pedalado falou, e aí, tal, como é que foi? Eu falei, nossa, foi super bom, descansei bastante. Ela falou, o quê? Eu falei, eu descansei, porque eu descansei a mente. Tem muitos tipos de descanso, né? Tem 7 tipos de descanso, um deles é o mental mesmo. Então acho que a mensagem que eu acho que eu gostaria de que as pessoas pudessem, quando assistirem essa live, pudessem entender eu estou tendo uma vida equilibrada, eu descanso o necessário. O que é descanso? E aí eu volto a um comentário agora há pouco que eu evitei fazer, que tem gente que vai lá, trabalha das 9 às 5, não faz mais nada no período da manhã, não faz mais nada depois das 5 e acha que, nossa, eu trabalhei muito hoje. E sendo que trabalha naquele ritmo estilo bater carimbo, sabe? 10 por hora, sem pressão, sem estresse, sem nada, e ela acha que deu duro. É igual um monte de gente, aí eu vou, para não parecer que eu tô só num lado, é igual um monte de gente que vai na academia. Eu tenho um amigo que imita, que é super engraçado, que imagina que fosse bíceps, né? As pessoas treinam com um pezinho que parece fisioterapia e ainda fazem assim, 1, 4, 8, 10, já deu, pronto. Próximo. Então elas fingem que treinam, né? Então é isso que eu acho que não é saudável. Se tem o lado que descansar é importante, mas para você descansar, em algum grau você tem que se exigir. Então eu acho que o equilíbrio também está aí. E o que eu acho que não é saudável para as pessoas, para a sociedade, para a economia, mas especialmente para as pessoas, porque
a sociedade e a economia é uma consequência, né? É para ser uma consequência. O que não é saudável para as pessoas, elas não serem melhores amanhã do que elas foram hoje. E para isso, elas vão ter que ter diversos estímulos. O descanso, mas também o cansaço ou o esforço do desenvolvimento e do empenho intelectual, da produtividade, da reflexão, do lado espiritual e, em outras frentes, financeiro também. Total. Não, imagina, maravilhoso, tá tudo certo. Acho que a gente está batendo um papo e eu tô achando super interessante, porque é isso, acho que você tá me impulsionando, né? Assim, porque eu acho que quando a gente só conversa com as pessoas que estão relativamente alinhadas ao que a gente pensa, a gente não é tensionado, a gente não é impulsionado a ir além, né? E acho que você está fazendo um pouco esse papel, então te agradeço. Mas eu acho que quando você traz essa história da mensagem, as pessoas, normalmente, quando eu falo sobre desacelerar, as pessoas me falam assim, bom, mas então tá, dá aí 10 dicas para desacelerar. E aí eu falo, gente, mas isso é o anti-slow, 10 dicas é exatamente tipo a fórmula, que é um pouco essa coisa do mundo que a gente vive, que tudo tem que ter um caminho, uma receita, um jeito de chegar lá. Eu posso falar o que funcionou para mim, mas o que funcionou para mim está olhando muito para esse lugar do indivíduo. Não seria bonito que todo mundo pudesse, nessa perspectiva da escolha, né? Que todo mundo pudesse escolher isso também? E aí o que você traz sobre a mensagem do descanso acho que tem alguns preceitos, né, no desacelerar, assim, não é à toa que tem tantos movimentos slow, tantas vertentes do movimento slow, né? Mas tem a listinha, né? E eu acho que quando você diz, eu me alimento bem, eu faço esporte, eu ando de bike, né, tô me cuidando, tem não uma coisa deixo da de dormir. Não deixo de dormir, tem higiene do sono. Isso tudo está na lista de coisas de uma vida desacelerada. Então, eu te provocaria no sentido de que você está na sua vida percebendo quando a velocidade faz sentido e quando ela não faz. E quando ela não faz, você tira o seu momento para você. Seja desse jeito para pensar que se eu descansar eu vou ser mais produtivo. Que eu acho que quando isso se torna uma regra, isso se torna uma violência, porque eu acho que a gente tem que poder descansar, não necessariamente para produzir melhor, né? A gente tem que poder descansar, porque descanso é descanso, né? Então, assim, você falou para mim, eu não deixo de ver meus amigos, eu não deixo de namorar, então você está cuidando das relações importantes para você. Você percebe as suas escolhas de tempo. Você conversa sobre o tempo da vida e sobre o tempo das coisas. Você diz que essa pessoa que é muito próxima de você te provoca dizendo que você é maluco. Então, você está aqui consciente. Fazer uma coisa de cada vez, acho que não, hein? Acho que você é meio multitarefa, não é? Será? Não sei, me questiona. Eu penso que não, mas o que seria fazer multitarefa? O que seria multitarefa ou fazer uma coisa de cada vez? Você está aqui nessa live e você deu uma respondida num e-mail. Não, jamais. Não. Até porque seria falta de respeito, mas... Mas você faz uma reunião respondendo e-mail e WhatsApp ao mesmo tempo. Você faz mais de uma coisa num mesmo espaço de tempo. Isso é um multitarefa. Mas é que tem coisas, vamos dizer, que são... Não sei se a expressão é essa, mas podem ser toleráveis, né? E outras não. Então, às vezes, uma reunião que não é tão relevante, que o cara não está falando diretamente comigo e tá lá apresentando uma coisa chata e eu responder uma mensagem no WhatsApp rápida como, olha, confirmou já a live com a Michelle, tá tudo certo? Ali eu não diria que isso chega a ser um multitarefa, porque senão, e por experiência própria e gerenciando as pessoas que trabalham comigo, eu tenho um monte de gente muito jovem que é crazy. Eu adoraria falar o nome aqui para depois elas assistirem essa live e verem. Se identificarem. Mas eu vejo o seguinte, a pessoa que tenta fazer isso acaba que não faz nada, porque ela começa a falhar, aí você termina de falar, você ouviu, entendeu? A pessoa não entendeu, mas também não escreveu o e-mail, se tivesse, né, ou na reunião e escrever e-mail, não faz nenhum dos dois. Então, não. O que eu sou, e isso é notório para mim, mas é notório para quem convive próximo, e o que eu prego seja produtivo.
E produzir é, inclusive, você falar o seguinte: agora é minha hora de descanso. Agora tá dando 9h30, 10, eu não vou mais, sei lá o que eu estava fazendo. Agora eu vou iniciar minha rotina, meu rito, meu ritual para eu dormir. Então eu vou fazer meu chá, eu no meu caso, eu uso lente. Vou tirar minha lente, já coloco os óculos. É como se assim, sabe igual Ritual. o ritual é igual quando eu levar meu cachorro, ele já sabe a hora que eu já sei o que vai acontecer. Eu vou no banheiro, vou tirar a lente, eu começo a apagar as luzes da casa, e é isso. Até isso, para mim, é assim, eu estou sendo produtivo, porque eu sei que deu 10 horas, se deixar eu vou ficar acelerado e vou ficar no tablet até meia-noite. Não Então, vai dormir. e aí eu vou acordar amanhã não tão descansado, porque eu vou dormir mais tarde. Então, até isso, é isso que eu prego. Seja produtivo, não deixe as coisas saírem do lugar, tenha disciplina e encontre o seu ritmo. Eu sempre fui assim? Não. Quando muito jovem, eu já fui assim, crazy total, porque Descuidado com a sua saúde. eu era descuidado. Primeiro, quando a gente é muito novo, a gente nem pensa nisso, né? Mas eu só pensava o seguinte: o que tem que fazer para dar certo? Nossa, tem que produzir muito. Então, se eu fosse uma moça que trabalhasse com limpeza, tem que trabalhar 18 horas por dia. Eu vou trabalhar 18 horas por dia. Vai dormir quantas horas? 2 horas? Eu vou dormir 2 horas por um ano. Mas eu vou fazer isso, que eu vou guardar todo dia R$ 50. E quando eu tiver 5.000, eu vou comprar um carrinho de pipoca. E aí eu vou deixar de fazer limpeza porque eu vou vender pipoca. E aí depois eu vou comprar outro carrinho de pipoca e vou dar para o meu irmão trabalhar o carrinho de pipoca. Então, eu fiz isso de forma muito consciente. E aí eu me questiono, não sei, será que nesse aspecto o que pesou não foi justamente daí a educação? A educação no sentido de pôr inteligência no processo? A condição, né, nesse sentido. A educação, a condição, a condição, inclusive, no sentido da disponibilidade para, ou da condição física para, né? Acho que quando você traz a educação e o conhecimento para mim, você está falando de condição, né? E aí, claro, você traz esse elemento de que num país como o nosso, não é todo mundo que tem condição, porque não é todo mundo que tem educação, conhecimento e uma base, né, para poder partir dessa base para, por exemplo, planejar, né? Planejar de um jeito consciente, né, estratégico, esse futuro, mesmo que seja esse sprint, né, que você chama. Então, mas é isso, eu acho que você está gabaritando aqui a lista da vida desacelerada, sendo que talvez você não chame desse jeito, e talvez você seja movida por outros, né, isso, eu acho que o valor da produtividade, ele é muito legítimo na nossa sociedade, então, é legítimo pensar desse jeito, mas acho que toda a minha briga não é apenas em função da produtividade que a gente tem que se cuidar. É porque a gente é gente e a gente precisa construir outras possibilidades de vida na Terra que não sejam essa ideia de que a gente tem que estar sempre crescendo, sempre avançando, sempre progredindo, porque isso trouxe a gente onde a gente está, né? E a gente está vivendo... Ontem em São Paulo estava 38 graus, hoje está 13. Então, a gente está vivendo nesse planeta adoecido, né? Olha só, sabe qual a mensagem que está ficando? Assim, uma interpretação é que, no fundo, embora você use a expressão desacelerar, é muito mais um trabalho e uma agenda de viver melhor, viver com equilíbrio, viver com saúde, porque a palavra desacelerar, num primeiro momento, me causou essa ideia de essa mulher vem aí para dizer que tem que trabalhar 6 horas por dia e ser feliz. Eu acho que dentro das alternativas sistêmicas tem gente trabalhando nesse sentido, né? 4 semanas, né? Semana de 4 dias, um movimento anti-work, mas a gente não está debatendo isso no Desacelera. O Desacelera, ele só desacelera porque o mundo acelera. Senão ele seria consciência, ele seria convivência, ele seria equilíbrio, né? Então, num mundo tão acelerado, faz sentido a gente falar em desaceleração para que a gente seja só, né, o pêndulo, o equilíbrio, o meio do caminho, né? Então, eu acho que sim, é sobre ter uma vida mais saudável, mas não só uma vida que eu possa escolher.
Acho que essa é a diferença quando a gente diz que o Desacelera é sobre uma questão sistêmica e não sobre uma escolha individual. A gente quer uma vida mais equilibrada, sim, mas a gente quer para todo mundo. E aí, quando a gente fala de poder escolher, o que é muito triste, não poder escolher, a gente entra num universo complexo, mas que a prosperidade econômica, com a devida distribuição de renda, resolve isso, né? Então, só que aí a gente entra e começa a debater sobre políticas públicas, sobre todas as outras coisas que interferem nisso. E é isso que eu sou um entusiasta, e é isso que o Brasil, não vou falar por mim, né, me entristece, né, porque de fato ele tem muito potencial, mas há décadas é o país do voo de galinha, né? Não vai voar, e já volta de novo, vai voar, e já volta de novo. Então esse é o lado triste, né? Isso. Sabe que tem brasileiros aqui em todos os segmentos de muito destaque, e é muito legal ver isso, assim, eu me orgulho, né? Porque eles saíram da mesma realidade que eu saí, no sentido de que a gente não tem os melhores recursos e tudo mais. Então é muito legal ver inúmeros professores brasileiros aqui em Columbia, em Harvard, na Pfizer, que fica aqui do lado, onde foi desenvolvida a vacina. Então isso é muito bacana. E aí, agora, Michele, como é a sua agenda? Você dá aula? Como você divide seu tempo? Uma ótima pergunta. Eu, até o ano passado, dava aula numa escola de comunicação aqui em São Paulo. Trabalhava 40 horas, dedicação, né, integral, porque eu dava aula como professora do estrito sensu, e eu dava aula de manhã e à noite, né, e às vezes à tarde. Então eu tinha toda uma agenda, assim, totalmente esquematizada de revezamento com meus 2 filhos são filhos de pais diferentes, então era com o pai do um, o pai do outro, a moça que me ajuda, a vizinha, e aí era um esquema de revezamento pesado. Mas esse ano eu estou me dedicando à construção do instituto, então eu tenho trabalhado mais baseada em casa e normalmente 3 dias por semana eu estou de manhã com os meninos, então levo no treino, levo na natação, levo não sei aonde, busco não sei aonde, e depois a gente se reveza, eu e os pais, né, para alguns períodos na semana eles estarem com os pais também, né? Então, mas a minha rotina tem sido muito de trabalhar dentro de casa. Na semana passada, quando eu te falei que foi super corrido, foi porque eu tive um evento, 2 dias, que foi lá em Interlagos. Depois eu fui para Sorocaba, depois eu fui para Quadra dar uma palestra. Quadra é um município de 3.000 habitantes aqui no interior de São Paulo. E aí eu tenho, por conta do Instituto, eu tenho dado muitas aulas, muitas palestras e às vezes essas viagens para o interior. E aí o meu tempo ele é alocado com muita flexibilidade, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo eu fico maluca às vezes, porque é isso, eu começo o meu dia, eu tenho uma rotina de organização muito pesada, senão eu não dou conta, né? Então eu começo o meu dia olhando a minha agenda de hoje e a de amanhã, e pensando nos compromissos que têm horários, e nos compromissos que são compromissos de prazo, mas que não têm horário definido. E aí eu distribuo essas tarefas ao longo do dia. Então, eu tenho que ter muita organização, senão não dou conta. E aí, tem um dia à noite que eu dou aula, tem um dia de manhã que eu tô sem as crianças, então eu uso para, né? Vou nadar, eu vou, enfim, jogar futebol, jogo vôlei, enfim, vou fazer minhas coisas. Mas essa semana, ela tem um ou outro horário fixo, que tem a ver com esse compromisso do curso da PUC aqui que eu estou dando, ou com outra reunião fixa que eu tenho. O resto, para o bem e para o mal, é flexibilidade total, tirando esses períodos que eu estou com os meninos, que eu busco não ocupar com mais nada, né? Mas às vezes, por exemplo, agora eu estou nessa batalha de empreender o instituto, então, tem uma reunião com um possível sponsor, cara, eu abro a agenda num momento em que eu posso negociar com eles, sabe? Do tipo, olha, gente, hoje vocês vão voltar do treino com uma outra pessoa, porque tem essa agenda. Então, precisa muita organização, eu tenho muita flexibilidade e apenas alguns horários fixos. E é insano.
Mas é uma rotina que eu acho que, como eu te falei, né? Eu escolho estar, e uma vez escolhido, eu estou onde eu estou. Então, só isso eu já acho um privilégio tão gigantesco no mundo de hoje, porque a maior parte das pessoas com quem eu converso me conta que está tendo que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não consegue ter o tempo da reflexividade. Então, por eu ser professora, pesquisadora, estou sempre lendo, estou sempre refletindo sobre o que eu faço. Todo dia eu posto alguma coisa que é fruto de uma pesquisa que eu estou tocando. Então, é um privilégio muito grande, sabe? Eu sinto que buscar o equilíbrio e a consciência e estar acordada fazendo o que eu faço é mais fácil do que se eu tivesse, por exemplo, um trabalho no, sei lá, mercado financeiro, sabe? Que a galera relata que é um mundo completamente insano. Então, eu acho que o tipo de coisa que eu faço também ajuda a ter uma rotina que é acelerada, não é nem um pouco devagar, mas é organizada e é consciente, presente, equilibrada, né? Enfim, às vezes desanda, mas normalmente Gostei, não. é assim. Gostei, porque eu ouvi a sua rotina e falei, ela é normal como eu. Claro que eu sou. Não, é Eu porque não sou herdeira, então eu sou normal como qualquer pessoa. E como você, e para viabilizar um instituto, como tem sido esse trabalho? Quais serviços você já oferece? Como funciona? Qual é a dinâmica? Legal, obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Eu estou procurando, né, pessoas que possam colocar um seed money no instituto, tipo, tem aqui uma grana para você fazer o que você faz, só que você vai prestar contas e você vai me mostrar resultados. Então, tem essa modalidade. Tem uma modalidade projetos, então eu tenho alguns projetos, né, com escola, com pessoas ativistas, com outras organizações da sociedade civil, que aí tem um orçamento daquele projeto e a gente vai rodar o projeto e aquele orçamento vai fazer o Instituto ir ganhando vida. Eu tenho feito bastante curso, palestra, formação, e isso termina revertendo uma parte, né, para o Instituto. Eu sempre, uma parte do que eu recebo, eu direciono para o caixa do Instituto, e tem a modalidade de prestação de serviço. E aí, por exemplo, quando uma organização ou uma empresa me chama para fazer um dia sem pressa em company, ou para desenhar um programa de bem-estar para os funcionários, ou para desenhar uma CIPAT pensada sobre o desacelerar. E aí esse serviço que eu presto também gira um dinheiro. Então, estou trabalhando com essas 4 modalidades. Então, está bem tranquilo a vida. Está bem desacelerado. Mas eu tenho bastante gente legal trabalhando comigo, pessoas bacanas, que tem uma história também de vida e de trabalho, de parceria. Então, está sendo divertido. E, ao mesmo tempo, eu sempre digo, né? Fazer um instituto está sendo material de pesquisa para mim, porque tem semanas que eu chego no limite, fico super cansada, e aí eu olho para isso, eu entendo isso, eu vou pesquisar isso, paro, desacelero, vejo como eu fico, eu estou sendo meu próprio laboratório. E como você conheceu o Júlio? A gente deu aula juntos nessa escola de comunicação que eu te falei, que eu trabalhei lá por quase 10 anos, né, por 9 anos, e a gente era professor juntos lá. E eu amo o Julinho, ele é maravilhoso. Depois a gente descobriu que a gente tem muitos amigos em comum. Sim, foi na Casper. Muito bacana. Bom, eu acho que foi muito. Eu adorei a conversa. São coisas que eu não. São coisas que eu não faço ainda, mas o que eu percebo é que se eu pudesse reunir 50 grandes empresários, certamente você seria uma das pessoas que eu diria assim, escuta aqui o que ela tem para falar, não pensando só em você, mas pensando também em você, mas pensando em como você conduz os times que estão abaixo de você, seu pessoal e tudo mais. Hoje eu não faço mentoria, nada disso, e tem motivos porque eu estou me expondo nas redes sociais, mas eu fui convidado há alguns meses atrás a ser um mentor dentro da Universidade de Nova York de um grupo de ex-alunos. E então está sendo um negócio bem legal. É bem legal porque é muito prazeroso quando a gente vê que a gente está ajudando outras pessoas, né?
demais. Eu amo esse ofício de ser professor e todo professor é um pouco um tutor, né? Um mentor, assim. E, Hoje mesmo eu fui dar uma entrevista num podcast à tarde, encontrei uma ex-aluna que foi da minha primeira turma de alunos da graduação. E aí eu fiquei o tempo todo tentando, assim, evitar aquele olhar, sabe aquele olhar meio maternal do tipo, ai, que orgulho dela, porque é isso, ela é uma baita mulher, admirável, incrível, uma profissional maravilhosa. Só que eu tava olhando para ela, assim, como se ela fosse aquela menina, sabe? E aí eu acho que tem uma vaidade mesmo, assim, da gente que é professor, de quando a gente vê a potência que isso tem no mundo, né? Que é essa generosidade do compartilhar o conhecimento, do compartilhar a nossa experiência. E eu acho que a mentoria tem um pouco desse ofício, né? sem dúvida. Vários escritores e estudiosos falam isso, né? Que não tem. Uma das coisas que gera mais prazer é quando você contribui com alguém, né? Então, isso é de fato. E olha só para linkar, eu não fui aluno da Universidade de Nova York, eu estudei na Pensilvânia, mas foi o reitor da Universidade de Colômbia que pedala comigo que me indicou para a Universidade de Nova York. Então, olha como, no fundo, o mundo se conecta, né? Total. E é nas relações que mora o futuro. É. Quem sabe, então, daqui a pouco eu não estou estruturando alguma coisa e estou te convidando. Inclusive, até uma das últimas perguntas, quando você vem para Nova York? Quando você me chamar, eu vou. Eu não conheço Nova York, viu, Bruno? Nunca fui. Eu tenho um amigo, muito amigo que mora aí, tenho muita vontade de visitá-lo, né? Porque é isso, a gente fica na casa do amigo, a gente economiza a parte da hospedagem. Mas eu não conheço Nova York ainda. Porque você com certeza deve ter visto, eu estruturei um videocast, eu montei um estúdio na Times Square. Eu venho com canequinhas, é super chique. Então, imagina, quando você tiver a previsão de vir para cá, ou a gente combinar algo, montar uma mesa de debate, trazer outras pessoas interessantes e a gente fazer uma grande conversa. Perfeito, conte comigo. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Do meu lado, espero que tenha sido um primeiro papo de outros que a gente venha a ter. E é isso, um ótimo final aí de semana e vamos mantendo contato. Obrigada, Bruno. Bom final de semana para você também. Adorei nossa conversa. Conta comigo. Muitíssimo obrigado e obrigado também para todo mundo que assistiu. E não deixem de seguir a Michele e acompanhar as postagens dela. Eu vou ficar de olho também. Beleza, combinado. Obrigado, beijo. Obrigada a você. Beijo, boa noite. Boa noite.